Oi, eu me chamo Juliana, sou fisioterapeuta e hoje o nosso bate-papo aqui no podcast da UniDB é com Emílio Almeida, ele que é profissional de educação física há 20 anos, formado pela Universidade Federal do Paraná, personal trainer, especialista em fisiologia do exercício. Olá, seja bem-vindo. Oi, Ju, tudo bem? Obrigado pelo convite. Obrigado à UniDB pelo convite de participar desse podcast. Vamos falar um pouquinho sobre qualidade de vida, saúde, exercício físico, atividade física, pandemia. Que seja um Vamos! papo muito legal, é, muito bacana aí sobre hábitos de vida. Bacana. Emílio, você, como profissional de educação física, como vê o mundo hoje com os hábitos de vida, saudáveis, não saudáveis, com exercícios físicos, estão em dia, não estão? Como que você, a sua visão de educador físico hoje, de como está a saúde física da população, no que a atividade física pode ou não atrapalhar ou ajudar na saúde mental das pessoas? Como é que tá? Então, Ju, existem algumas recomendações para ser saudável através da prática de atividade física e exercício físico. A ACSM, que é o Colégio Americano de Medicina do Esporte, juntamente com a AMS, todo ano eles produzem um material de recomendações para você ser saudável, né? Então, assim, é dividido por faixa etária e é organizado da seguinte forma: crianças até a idade adulta, crianças e adolescentes, necessitam fazer 60 minutos de atividade física ou brincadeira por dia, tá? Adultos que acima de 18 anos, até 64 anos e 11 meses, necessitam fazer 150 minutos de atividade física aeróbica leve ou 75 minutos de atividade física moderada ou vigorosa. Junto com isso, é, duas sessões de treino com pesos, com no mínimo 4 exercícios, envolvendo exercícios multiarticulares, como agachamento, flexões, puxadas, desenvolvimento, e mais 20 minutos de alongamento, flexibilidade ou mobilidade articular. E como é que ficou essa orientação, esse treino durante o período de isolamento? Porque assim, falar para uma criança brincar 60 minutos no momento de isolamento, né? Os pais estavam trabalhando em casa, as crianças não estavam indo para a escola. Como que ficou? Os adultos tinham esses 150 minutos? Como que as academias estavam fechadas, né? Como que ficou? E que dano isso pode ter causado na saúde física e mental dessas pessoas, né? Eh, Porque, no máximo, o que as pessoas faziam? Colocavam quem não tinha acesso a uma orientação profissional, né? Um personal online, alguma coisa, colocava um treino no YouTube, via bombando esses educadores físicos com pacotinhos, né? Para vender mensais. Então, como que ficou essa situação na pandemia? Então, por exemplo, continuando, para idosos, a recomendação é 150 minutos também de atividade física leve, né? 2 vezes na semana treino com pesos, né? Também com 4 exercícios multiarticulares, 20 minutos de flexibilidade, alongamento ou mobilidade articular e 20 minutos de equilíbrio, né? Para evitar quedas, né? A queda para um idoso, ela traz danos muito complicados para a saúde. Então, se você pegar, por exemplo, para uma criança ser saudável, é um comprometimento de atividade física, exercício físico ou brincadeira todos os dias. Se você pegar de um adulto, né, e um idoso, coloca ali 150 minutos de atividade física leve, vamos dividir em 3 sessões de treinos de 50 minutos. 2 sessões de treino com pesos, né, com 4 exercícios. Então, para um adulto e um idoso saudável, assim, estando bem fisicamente, apto para praticar atividade física, exercício físico, um comprometimento de 5 dias na semana. E realmente, com isolamento, isso ficou muito difícil de acontecer. E aí, durante esse período de isolamento e na parte crítica da pandemia, a ACSM, né, o Colégio Americano de Medicina do Esporte, juntamente com a AMS, colocaram a ideia de 150 minutos na semana, né? Então,
você se comprometer, por exemplo, com 3 sessões de 50 minutos de atividade física ou exercício físico. Básico. O mínimo, né? Então vamos pegar um exemplo. Uma pessoa, ela decide participar decide começar uma atividade, né? Vai se matricular na academia. Daí ela coloca o comprometimento dela de fazer musculação 2 a 3 vezes na semana. Porque ela quer ser mais saudável, né? Então, por exemplo, se ela inicia 2 vezes na semana treino com pesos, vamos dizer que ela faça uma sessão de 50 minutos de treino com pesos. Ela vai terça, faz 50 minutos, ela vai quinta, vai 50 minutos. Se você pegar o que foi recomendado ali durante a pandemia de 150 minutos, ainda está faltando uma sessão, né? Então, essa pessoa, ela está fazendo um investimento para ela está fazendo um comprometimento para ela, mas para ser saudável, ela é insuficientemente ativa, né? Ela não cumpre o necessário mínimo durante o isolamento para ser saudável, quanto mais tem um desenvolvimento estético, né? Então, o interessante é... Isso é importante, acho que a gente falar também sobre ser saudável e desenvolvimento estético, né? É uma coisa bem diferente da outra, são treinos bem diferentes. É importante a gente diferenciar isso, né? E falar sobre diferença de atividade física, exercício físico, o que isso colabora para a saúde física e mental da pessoa. O que eu percebo na minha prática, né, nesses 20 anos, que existem pessoas que saem do estado crônico do sedentarismo, né, buscando estratégias de atleta para ser saudável, né? Então, o que eu recomendo, assim, que faça um comprometimento, né, inicial do que foi recomendado durante o período de isolamento, de você se comprometer a se exercitar 150 minutos na semana. Para começar saudável, Para né? começar saudável. Para começar saudável e, de repente, até prolongar um pouco mais esse período, porque é muito comum, acho, né? As pessoas começarem numa pegada mais forte e não aguentarem e abandonarem, né? Porque se torna uma estratégia insustentável. Errada. Uhum. Entendeu? Não é sustentável. Tanto na estratégia alimentar, quanto na estratégia de atividade física e exercício físico. E dessa forma, Ju, que é muito importante a orientação, né? Então, você buscar orientação, é muito difícil você emagrecer Uma sozinho. orientação multidisciplinar, né? De um educador físico, de um nutricionista, de um psicoterapeuta, né? Médicos, uma equipe multidisciplinar, eu acho que é importante. Hoje eu vejo o educador físico como o agente de saúde mais presente na comunidade, né? O educador físico, ele tá nas escolinhas, né? Nas escolas, nas faculdades, nas clínicas de reabilitação, nos resorts, nas academias, nos condomínios. Então, hoje em dia, o agente de saúde mais presente na comunidade é o educador físico. Entre educador físico, enfermeiro, médico, psicólogo, fisioterapeuta, né? Eu vejo o educador físico como um agente mais presente. O importante é você ter acesso a um agente de saúde, né, para buscar orientação, né? Às vezes vai da tua afinidade. Eu tenho, por exemplo, clientes meus que têm mais afinidade com o nutricionista. Então, o nutricionista é o agente de saúde mais presente na vida dele, que ajuda ele a orientar, ele a organizar, a ter bons hábitos saudáveis. É isso que eu ia falar, né? Qualquer profissional da saúde te orienta a ter hábitos saudáveis e qualquer hábito saudável que você adiciona na sua rotina de vida vai contribuir com a sua saúde mental, né? É um inicial, né? É uma um ponte, start. né? É um É um start. start. Não adianta você, por exemplo, malhar, ir pra academia, se você não dorme bem, se você não come bem, se você não se hidrata, né? Se você não toma água, né? Se ingere muito álcool, né? Então... Isso mesmo, Ju. Existem recomendações para isso, né? Por exemplo, uma pessoa desidratada, ela tem dificuldade de trabalhar, ela tem dificuldade de treinar, né? Então, existem recomendações também da OMS para consumo de água, né? Então, uma pessoa sedentária tem que tomar 35 ml de água por peso corporal. Uma pessoa com 100 quilos precisa tomar 3,5 litros de água por dia. Quem faz atividade física necessita ingerir 50 ml de água por peso corporal. Então, uma pessoa de 100 quilos tem que tomar 5 litros de água por dia. O que é recomendado para adulto? De 6 a 8 horas de sono por dia.
o que é recomendado com relação a consumo de proteína, né? Que um adulto, através das recomendações da OMS, tem que ingerir 0,8 gramas de proteína por peso corporal. Então, uma pessoa de 100 quilos tem que comer 80 gramas de proteína por dia, dividido pelo número de refeições. Então, essa é uma forma de você iniciar hábitos saudáveis, né? Acertar o consumo Criar de uma água, rotina. criar uma rotina. Estabelecer uma rotina é essencial para você ter um desenvolvimento estético e de saúde, sabe? E repetindo várias vezes essa rotina que você vai ter o resultado, sabe? Eu vejo muita gente assim bagunçando a rotina, tipo, durante essa semana faz 4 treinos, semana que vem faz 3 treinos, na outra faz 5 treinos, na outra faz 2 treinos. O que funciona? Você estabeleceu uma rotina, eu vou treinar 3 vezes na semana, faz 6 semanas treinando 3 vezes na semana. Avalia, vê como teu corpo responde. O que necessita? Organizar a alimentação? 6 vezes na semana? Não, por exemplo, 3 vezes. Iniciou 6 3 vezes na vezes. A gente semana. só descansa no domingo. Então, Ju, para ser uma criança saudável, é um Todos os comprometimento de dias. 6 vezes na semana. 7 vezes na semana. A criança tem que ser ativa 7 dias Mas na o semana. adulto, 6 vezes. O adulto são 150 minutos, né? De atividade física leve e 2 vezes na semana treino com pesos, né? Mas uma forma do adulto se tornar mais ativo é, por exemplo, levar o filho brincar durante a semana, né? Tirar Teu do filho computador, precisa tirar da Teu tela, filho precisa de um tirar... comprometimento de 7 dias, né? Então, se você for brincar com o teu filho, você está fazendo até um pouco mais do que é recomendado para você, né? Então, uma forma de você organizar, por exemplo, uma rotina, uma família saudável, começando pelas crianças, adultos, né? Organizar a rotina desde sono, consumo de água, alimentação. E por isso, Ju, é importante buscar orientação, né? Principalmente também para ter uma saúde emocional, né? Saúde emocional e mental. Buscar orientação de médico, né? Psicoterapias, né? E juntamente com atividade física e exercício físico, deixar o processo mais saudável. Por exemplo, uma pessoa que está muito comprometida, pós-pandemia tem muito, né? Porque a gente ficou Pessoas... isolado, a maioria das pessoas não fez atividade física e com certeza, além de todo o Muitas caos que pessoas estavam fizeram no atividade isolamento, física, Ju, mas não fizeram o recomendado, né? Como eu falei, entendi. assim, muita gente se movimenta, mas não é suficientemente ativa para ser saudável. Uhum. Então a gente está vindo num movimento agora, né, de realmente recuperar a prática através da atividade física e do exercício físico. Então, Você acha que o mundo pós-pandemia está mais comprometido com a saúde física e mental? Pós-pandemia não, né? Pós-isolamento. eu acho que tem um caráter muito estrutural, assim, sabe? Eu acho que pessoas com uma condição melhor estão mais conscientes, assim, né? Mas isso precisa ser trabalhado de uma forma melhor, assim, sabe? Através da educação mesmo, né? Sim. Querendo ou não, a orientação ela é um comprometimento muitas vezes financeiro, né? Não é tão fácil ter acesso à orientação, mas é muito importante, os resultados eles são muito mais efetivos se você tiver uma orientação. Uma pessoa comprometida emocionalmente ou mentalmente precisa buscar, por exemplo, uma orientação médica. Às vezes é necessária uma intervenção através Medicamentosa. de medicamentos, né? Precisa buscar uma orientação de psicoterapias, né? Isso vai ajudar, né? Por exemplo, assim, o que eu vejo às vezes na prática, assim, pessoas que estão em sobrepeso porque têm uma rotina alimentar infantil, né? Então, por exemplo, assim, gosta de comer bolacha, danoninho, algumas coisas assim que às vezes tem um vínculo, né, com algumas situações infantis, né? Às vezes o pai proibia, a mãe proibia. Então, às vezes, assim, importante, por exemplo, nesse processo de emagrecimento, uma orientação através de psicoterapia. Não necessariamente ir só na academia, né? Fica mais efetivo, né? Por exemplo, estratégias para se ganhar massa muscular, né? É diferente você ganhar massa muscular do emagrecimento, né? Uma está em superávit calórico, a outra está em déficit calórico. Muitos fisiculturistas, assim, que já comem bastante, eles utilizam, por exemplo, o suco,
durante as refeições. Então você pega uma pessoa lá que por conta própria, sem orientação, quer iniciar o processo de emagrecimento, fala, não, vou ser mais saudável. Eu vou tirar o refrigerante zero e vou colocar suco. Né? Ela está se colocando automaticamente em superávit. Ela está indo contrário à estratégia dela. Né? Por isso que é muito importante buscar a orientação do nutricionista. Ele vai organizar. Né? É muito bacana você ter consciência do que você vai. É prático você saber o que você vai comer. Não ter que pensar, agora tá chegando a hora, eu tô ficando com fome, o que eu vou comer? É aí que se perde todo o desenvolvimento através da alimentação, né? Você vai no nutricionista através do teu peso, da tua rotina, das coisas que você gosta de comer, ele te ajuda a organizar a tua alimentação, fica prático, você sabe, é 150 gramas disso, 100 gramas disso, é só você organizar, pode organizar no início da semana, fica uma forma prática, né? Para você ter um resultado de desenvolvimento estético. Eu sempre falo assim, a alimentação, ela é a parte mais importante de um desenvolvimento estético. Né? O exercício físico, ele é a forma de deixar o processo mais saudável. Né? Mas, por exemplo, se você quer emagrecer, é através do déficit calórico, a organização de macros, né? Tudo através de uma orientação de um nutricionista. Né? Por exemplo, né? Eu vou começar a fazer atividade física. Né? Às vezes chega o aluno assim e fala, eu vim aqui fazer pilates. Né? Mas aí você olha e fala assim, através da minha experiência, talvez o Pilates é muito importante, ele vai te ajudar a ter a postura, mas talvez nesse primeiro início, assim, a gente precise de umas 4 a 6 semanas, te tirar do processo de sedentarismo e te colocar num processo saudável para você ter um Pilates de qualidade, entendeu? Então é esse processo, sair do sedentarismo, ser saudável, depois que você for saudável, através das recomendações, você busca os seus objetivos. Né? Eu quero ficar mais forte, quero ficar mais magro, eu quero, sei lá, subir uma montanha, né? Objetivos mais específicos, eu quero participar de um triatlon, de um esporte, né? Então, nesse sentido que daí a orientação do educador físico ajuda no sucesso do desenvolvimento. Entendi. E você, como fisiologista do exercício mesmo, assim, como é que, fisiologicamente falando, o exercício físico colabora, contribui no processo de saúde mental? Ele é uma das portas de acesso a bons hábitos, né? É recomendado, né, como eu falei, de água, consumo de proteína, horas de sono, exercício físico, atividade física. Essa união Durante a de atividade bons física, nosso hábitos. corpo libera uma série de hormônios, uma série de substâncias que vão colaborar com o nosso bem-estar físico e psíquico. Isso, por exemplo, uma pessoa que faz uso de antidepressivo, né? A atividade física e o exercício físico potencializam o efeito do remédio, né? Então, por exemplo, tá tomando uma dose grande lá de medicamento, né? Pode diminuir a dose com o exercício Com a orientação físico. médica, né? Vai perceber que através da atividade física e do exercício físico pode utilizar por exemplo, pode iniciar um tratamento com uma medicação para dormir e com o desenvolvimento da atividade física e do exercício físico vai percebendo que aquilo ali já não se faz mais necessário, né? E através da orientação do médico vai trazendo estratégias para ter uma saúde emocional, mental melhor, juntamente com psicoterapias e bons hábitos. Então tá, Emília, a gente falou bastante, a gente conversou bastante, mas para finalizar, sou uma pessoa sedentária, quero iniciar uma rotina de hábitos saudáveis, de atividade física, mas não tenho dinheiro, não quero uma coisa mais leve, uma coisa mais de fácil acesso. Qual é a sua dica? Então, acertar o seu consumo de água, ir dormir 1 hora mais cedo, né? Organizar a sua rotina para ter uma melhor noite de sono, iniciar a prática de uma forma sustentável, né? O recomendado durante o isolamento era 150 minutos de atividade, né? Então, se comprometer semanalmente, de início, a 150 minutos de atividade física leve, né? Buscar seu filho na escola a pé,
utilizar, por exemplo, Descer um ponto escada, de ônibus antes, né? descer um ponto de ônibus antes, através da caminhada, Ir né? para parque. Ir para parque. Essas academias de parque funcionam? Essas academias, Ju, elas são extremamente funcionais, mas elas precisam de uma orientação. Por exemplo, se você fazer mais de 20 repetições, assim, em alguns movimentos articulares, elas podem até Lesionar machucar, ombro. lesionar algumas articulações. E é perceptível, assim, existem muitas pesquisas falando sobre isso, que é da improvisação de exercícios nesses tipos de academia, né? Então, realmente, o necessário mesmo é ter uma orientação para utilizar exercício físico. O que eu recomendo de forma autônoma é fazer atividade física. Então, por exemplo, vou fazer jardim, faz 50 minutos de jardim, entendeu? Vai fazer uma faxina, faz 50 minutos de faxina. Vai fazer uma caminhada, pode iniciar assim de 30 minutos, né? São 150 minutos, pode ser 5 vezes na semana, 30 minutos, né? Inicia através de alongamento e flexibilidade. Utiliza exercícios respiratórios, né, para entrar em exercício Muito físico, bom, atividade né? física. Oxigenar cérebro contribui bastante Isso também é para a uma saúde forma, uma mental. das formas que o corpo entende que você está entrando em exercício físico é através da respiração. Eu sempre começo a aula com os meus clientes, ó, esquece a tua rotina, esquece teu filho, esquece seu trabalho, entra no treino, começa a respirar, vai avisando o corpo, vai movimentando o corpo, vai trabalhando o exercício e a atividade de uma forma consciente. Mas o que eu recomendo nesse início, assim, se a pessoa ela é sedentária, não tem condições de buscar uma orientação, é através de uma atividade física, né? De uma forma, através de deslocamento, assim, mudanças pequenas na sua rotina, né? Em vez de ir de elevador, vai de escada, né? Como você falou mesmo, assim, determina, sei lá, um ponto de referência, vai até a pé, vai a pé até lá e volta. É muito comum, assim, nos finais de semana, se o clima tá bom, né? A procura por praças, parques, né? Para prática de atividade física, ambientes abertos, né? Quem mora na praia, exercício na areia, como que é? Vai na mesma pegada? Tem que ter bastante cuidado, né? Tem que ter uma autoavaliação, assim, do que você vai fazer na areia, né? Na areia é muito mais difícil. É, Correr na areia é mais difícil, jogar uma bola na areia é mais difícil, né? Então, assim, potencializa, a areia o potencializa. básico bem feito. Começa de uma forma bem leve, né? Por exemplo, assim, utilizar o jejum como estratégia, né? Eu sou uma pessoa que adora o café da manhã. Jejum não é uma estratégia interessante para mim. Mas pessoas, por exemplo, que têm dificuldade de comer pelo período da manhã, aí é interessante, sabe? Fazer, por exemplo, um sistema de jejum, uma estratégia de jejum para emagrecimento, buscando sempre uma orientação, né? Então, qualquer intervenção que você vai fazer na sua rotina que para ser efetiva, ela necessita de uma orientação através de um agente de saúde. Funciona muito melhor, é muito mais efetivo. Bacana. Então, se a gente tem que procurar um agente de saúde, divulga aí suas redes sociais, onde a gente pode te encontrar, como que faz? Bom, meu nome é Emílio Almeida e eu tenho um Instagram profissional que é EA_personal trainer. Então lá eu discuto um pouquinho sobre atividade física, saúde, trabalho um pouquinho de humor. Você está convidado a participar da minha rede social, usar meus filtros. Ah, verdade, tem bastante filtro lá, podem usar à E Ju, vontade. aproveitando, né, nos próximos dias aí eu vou estar lançando meu primeiro produto digital, né? Então, quem tiver interesse de ver, né, o- a minha calculadora, fica o convite, me segue lá no Instagram, vai ser muito legal. Acho que vai ajudar bastante. Ela vai ter uma avaliação 5 estrelas do seu dia, né, que é o consumo de água, atividade física e descanso, consumo de proteína, é, sono e álcool, né? O álcool vai desligar minha calculadora. Então, se você for 5 estrelas na minha calculadora durante 6 a 8 semanas, você vai ter uma qualidade de vida melhor e às vezes até um desenvolvimento estético. Então tá, Emílio, muito obrigada pela participação no nosso podcast. Para quem quiser, tem mais conteúdos na nossa plataforma do NDB, fica lá disponível, é só acessar. Obrigado, Ju. Obrigado, NDB. Espero ter contribuído aí para o nosso podcast. Muito obrigada.